apega-se à mão cortada de um enforcado, que é preciso ter comprado dele antes da morte. Mergulha-se a mão, tendo cuidado de mantê-la quase fechada, num vaso de cobre contendo zimase e salitre, com gordura de espôndilis. Expõe-se o vaso a um fogo claro, feito de samambaia e verbena, de modo que a mão fique, depois de 15 minutos, perfeitamente seca e própria para ser conservada muito tempo. Depois, tendo fabricado uma vela com gordura de foca e gergelim, da Lapônia, usa-se a mão como um abano para manter essa vela acesa. E a todos os lugares aonde formos, segurando-se diante de nós, as barras cairão, as fechaduras se abrirão, e todas as pessoas que encontrarmos ficarão imóveis. Essa mão assim preparada recebe o nome de mão de glória. Aliás, era o primeiro nome que o Nerval tinha dado para o conto, depois ele muda 2 vezes, até que chega a mão encantada. Então, esse traço que o Nerval traz, dessa mão seca, isso tudo, vai se disseminar. Então, depois, o Maupassant escreve 2 contos. O conto do Maupassant chama A Mão Esfolada, né? Essa mão, ele tem o conto A Mão e A Mão Esfolada. Eu vou falar de uma mão só, né, do Maupassant, que é a mão esfolada, né? Nessa mão esfolada, a personagem é tanto conto da mão que eu preciso tomar cuidado, porque senão eu fico repetindo as situações da mão. Ele sempre nesses contos, sempre o narrador ele conta o que ele viu de um amigo. Nunca ele viveu a situação, porque se ele viver, provavelmente ele morre, porque veja, se constata aí o tema do duplo. Certo? O tema do duplo. Assim como, se vocês lembrarem, o retrato de Dorian Gray, o retrato é o duplo, a mão é uma parte do corpo que se rebela contra o próprio corpo. Então, ela se transforma num duplo, perigoso, portanto. Então, na maioria dos textos, quando o sujeito morre, a mão também morre, ou quando a mão toma uma atitude, a mão toma atitudes fatais. Às vezes, ela mata o próprio dono. Né? Então, na verdade, o duplo não se pode conviver com o seu duplo. Né? O duplo tem que morrer. E se o duplo morre, eu também morro. Certo? Quer dizer, é este o jogo. Mas nem todos os escritores trabalham com a mesma forma. Tanto que vocês vão ver, o tema da mão no Alfonso Reis não é a mesma coisa. Certo? A mão não, o sujeito, que é o comandante Aranda, permanece vivo. Nos contos do Cortázar, nem sempre se morre, mas a mão está lá matando. Né? Quer dizer, o que vocês, na verdade, o que nós vamos ver, que é me parece o mais, formalmente o mais intrigante, porque ele cria uma forma que vai dando angústia para nós, o sujeito morre. Mas nos outros se suspende, porque o Cortázar morre em termos, se sugere que ele vai morrer. Né? Porque se termina dizendo, e doce pissus. Mas nunca o Cortázar nunca vai dizer morreu, certo? Ele sempre sugere, como no Continuidade de los Parques. Os outros da mão chamam, tem 3. Um é a mão, o colo do pescoço de gatinho negro. Está em octaedro. Os outros 2, eu vou lembrar já, são do início da obra do Cortázar. Naqueles 2 livros que tem sobre os contos, a obra total dele, ele tem esses 2 contos da mão. Eu vou lembrar já o título para te dar. Uma é... Isso, no primeiro volume. São os primeiros textos, viu, Maria Emília? Os primeiros textos. Uma é uma mão que vira uma imensa mão, né? E a outra também é a mão que é uma mão mais lírica. A outra é de um sujeito que fica em casa toda a tarde ele recebe a visita de uma mão. A mão entra, a mão participa, certo? Até que ele ofende a mão, até que ele começa a desconfiar da mão, né? De quem seria, como é que era, e aí a mão se ofende e ela não volta. Né? Quer dizer, então, é o segundo conto dele. Mas eu vou lembrar dos títulos. Bem, está exatamente no primeiro dos contos. Bom, aí o Maupassant
Quando ele, então, como eu ia dizendo, sempre há um narrador que conta a história. Aconteceu com algum amigo, né? Então, ele é um narrador testemunho. É um pouco aquela ideia dos contos do Sherlock Holmes e dos contos policiais. Os contos policiais são impecáveis para isso, para trabalhar um narrador que não é o protagonista. O narrador é sempre o testemunho, né? Se vocês pegarem as personagens do Poe, o da Carta Roubada, por exemplo, quem conta é o assistente. Como no Sherlock Holmes, quem conta é o assistente. Quer dizer, nunca é a própria personagem, porque ela está no centro, ela protagoniza, e o outro vê, e é um personagem, é um narrador testemunha, né? Aqui também, são sempre narradores testemunha. Então, essa mão esfolada é um amigo do narrador que compra uma mão. Os amigos estão todos sentados, bebendo, e vem esse amigo, ele entra e fala que comprou uma mão seca, certo? Quer dizer, resquícios do Nerval, mas retrabalhado. Quando eu digo resquício, não é no sentido pejorativo, é no sentido positivo. Na verdade, foi retrabalhado, reelaborado o texto, né? Há uma espécie de diálogo entre esses textos, com uma reelaboração deles de maneira artística, né? Não é? Bom, aí ele traz essa mão, e essa mão ela pertenceu a um criminoso importante, né? De muito tempo atrás. O narrador coloca primeiro a mão na soneta da porta. O dono da casa vê isto e pede para ele retirar. O dono da casa não quer aquela mão ali. Bom, ele retira essa mão, né, estranha, e põe perto da sua cama. Bom, nessa noite, o narrador tem uma noite agitada, não consegue dormir, é uma coisa terrível. Pior ainda com o dono da mão, com esse segundo que comprou a mão, né, o amigo dele. O amigo, quando eles acordam, o amigo está praticamente desfalecido, não está morto, mas está desfalecido. Tem o quarto inteiro está desfigurado, os móveis fora de lugar, mudanças, e o amigo está coberto com lençol até o pescoço. Quando se tira o lençol do pescoço, aí, exatamente, ele tem 5 dedos de uma mão, certo? Asfixiado. Isso é importante. Lembrem-se, quando vocês forem ler o Reis, porque vocês vão ver que essa questão do enforcamento, essa questão de sufocar o outro, né, vai acontecer, mas é uma coisa extremamente inesperada no Afonso Reis, né? Eu acho impecável esse texto do Afonso Reis, embora seja um texto híbrido, nós vamos ver, como o do Borges. O Borges tem esse conto num texto que é uma conferência, né? Também é híbrido, que está falando de coisas gerais. Bem, aí essa mão do Maupassant, ela, a personagem, dali um pouco, ela fica louca, certo? Fica louca, e tem um surto, e começa a dizer para segurarem, que ele vai ser enforcado, e ele acaba morrendo. Bom, é enterrado. E o amigo, então... Não, é o mesmo amigo. Veja, o primeiro amigo é sufocado, vai para o hospício, fica louco. Não, ele não chega a morrer. Né? Agora, ele mostra que houve uma luta, né, muito grande, né, e ele é enterrado dias depois. E o narrador, que é quem conta a história, ele vai para a cidadezinha em que ele é enterrado e fica um pouco lá. E um dia ele está passeando com o padre, né, e os coveiros o chamam para mostrar que na tumba desse amigo, né, que foi quase que enforcado pela mão, mas não foi enforcado, ele morreu de loucura, né, no hospício. Eles descobrem um esqueleto, né, já em decomposição há muito tempo, e ao lado desse esqueleto estava uma mão. Quer dizer, então se insinua que a mão era a mão desse corpo, desse criminoso, né, que está ligada a algum parente da personagem, embora não seja nada muito claro. Né? Então, vocês vejam que a mão vai se estendendo. Né? Um terceiro conto é o conto do Verlaine. Verlaine, que quase não escreve mais poesias, isso tudo. O Verlaine tem um conto, se chama A Mão do Major Müller. Né?
E esse major também, quem está falando, quem está contando a história, é um estudante que está preocupado com... O estudante tem a seguinte teoria: a afirmação de uma solidariedade existente, mesmo após a separação violenta entre os membros e um corpo de um homem. Então, a preocupação dele, a tese dele, é que há uma solidariedade sempre entre o corpo e a mão. Certo? É essa a tese do estudante que vai contar a história do Major Miller, né? E esse Major Miller, ele tem a mão amputada num duelo. Se a gente pensar que duelo, né, é luta, e que luta é quase guerra, né? Se a gente fizer associações com a questão do fato dele chamar Major Miller, né? Quer dizer, há uma patente. E pensar no comandante Aranda, nós temos relações, né, entre um e outro texto. Agora, o Major, então, ele embalsama, é outro ponto de contato com o texto do Reis. Ele embalsama a mão, e a mão fica como uma relíquia na casa. Né? E, evidentemente, essa mão fica por muito tempo, e um dia, quando o Major está já muito doente, para morrer, a mão, que até então estava relativamente calma, ela sai e ela vem, e a personagem depois, o narrador, conta isto, ela vem e ela pega veneno e põe no copo de remédio do Major. E não há tempo do narrador avisar, o Major pega o copo, toma o veneno e morre. Né? Quer dizer, a mão mata o seu dono, né? Embalsamada, toda arrumadinha, mas ela mata o dono. Quer dizer, então, nesse tema da mão, nós temos variações. Lógico, eu estou estragando, resumindo, a gente estraga, né? Mas... Desculpa interromper, mas eu lembrei agora, no Guerra nas Estrelas, o Lord Vader, ele decepa a mão do menino, né? Que é o próprio filho dele, né? Ah, é? Ele corta a mão fora, e aí é colocado uma mão mecânica. Só que a mão dele mesmo, no filme, não diz para onde foi parar, né? Mas é o pai que corta a mão do filho. Provavelmente em algum conto de Latinoamérica, porque nos contos latino-americanos nós vamos encontrar exatamente a repetição disso. Né? A novela, então, do ponto de vista da literatura francesa, a gente tem esses três que são importantes. Agora, há um conto na literatura espanhola que também gerou... Esse conto é pequeno, eu trouxe ele inteiro. Deixa eu só ver onde eu pus. Eu não sou muito organizada. É um conto chamado La Mano, né, do Ramón Gómez de la Serna. Esse Ramón Gómez de la Serna é um escritor pouco conhecido no Brasil, quer dizer, só quem faz literatura espanhola tem mais ligação, mas ele é um bom escritor. Ele nasceu no final do século XIX, né, e morre no começo... ele morre em 1963, quer dizer, não é... E ele influenciou muitos escritores de língua espanhola, né, da América, o próprio Cortázar tem muita ligação. E o conto que ele faz é o seguinte, eu vou traduzir da maneira que eu puder. Né? O doutor Alejo morreu assassinado. Indubitavelmente, ele morreu estrangulado. Nada havia entrado na casa. Indubitavelmente, nada. Ninguém, espera um pouquinho, ninguém tinha entrado na casa, desculpe, nadie. Ninguém tinha entrado na casa, indubitavelmente ninguém, sem dúvida alguma ninguém. E ainda que o doutor dormisse, por higiene, com o balcão aberto, era tão alto seu andar que não era de supor, que não se podia supor que ali houvesse entrado o assassino. A polícia não encontrou a pista daquele crime e ia abandonar o assunto quando a esposa e a criada do morto vieram apavoradas até a chefatura de polícia. Saltando do alto de um armário, havia caído sobre a mesa e as tinha olhado, as tinha visto, e depois havia fugido pela habitação, pelo quarto, desculpe, uma mão pela casa, né? Uma mão solitária e viva como uma aranha. Na verdade, alguns autores, no próprio Major Miller também, tem a metáfora da mão com o animal. Né? Lá é uma espécie de gato. Em alguns textos, volta essa metáfora da aranha.
Nesse Ramon aqui está que ela parecia uma aranha, né? Uma mão solitária e viva como uma aranha. Ali a haviam deixado encerrada com a chave no quarto. Cheia de terror, a polícia acudiu e levou até o juizado, ao juiz, né? Até espécie de juizado para ser julgado. Era seu dever. O trabalho lhes custou caçar a mão. Eles precisaram ir caçar a mão, né, para poder ver quem era o assassino. Mas a caçaram e todos a agarraram, agarraram um dedo, porque era vigorosa, como se ela tivesse uma força de um homem muito forte. O que fazer com ela? Que luz ia lançar sobre esse sucesso, sobre essa questão? Como sentenciá-la? De quem era aquela mão? Depois de uma larga pausa, o juiz pensou em dar para a mão uma pena, né, uma pluma, uma pena, para que um lápis, uma caneta, para que declarasse por escrito. A mão, então, escreveu: sou a mão de Ramiro Ruiz, assassinado vilmente pelo doutor, por esse doutor que ele matou, no hospital e destroçado com crueldade na sala de dissecação. Fez-se justiça. Quer dizer, então, na verdade, eu, por enquanto, estou falando só do resumo, quer dizer, eu estou perdendo a forma, né? Porque a forma nós vamos adquirir com o tema com o texto do Borges, o texto do Cortázar e o texto do Reis, menos com o texto do Lugones. O Lugones, na verdade, há uma questão da forma, mas ela é menos inovadora, é um texto mais tradicional, né? Mas também, a partir do Lugones, a gente observa que a tradição se mantém, quer dizer, que se pega os textos vindos de fora, não é? E esses textos vão ganhando uma nova configuração, certo? Que horas são? 15 para 6. Bom, eu vou distribuir, como eu vou entrar agora no conto do Borges, eu vou distribuir o texto do Poe, para vocês terem uma ideia de como é o conto. Muita gente já deve conhecer. O Barril da Amontilada. Quem tem histórias extraordinárias. Alguém aí? É esse da Garra. Eu quero que vocês pensem um pouco no da Garra. Na verdade, nós vamos trabalhar um pouco o Poe agora, rapidamente, para observar qual é a proposta do Poe. Como é que ele consegue pedir que da primeira linha já esteja inclusa a última, e como é que ele chega a isto. Porque é o que faz o Borges no seu pequeno conto, certo? Quer dizer, é essa a tradição do conto moderno. Então, para o próximo encontro, eu queria que vocês lessem esse texto da Garra, pensassem um pouco nele, lessem o texto do Cortázar, né, o que está em Final do Jogo, Ninguém Tem Culpa, né, e lessem o texto do Lugones. O do Lugones eu não achei tradução também até agora. Agora, o do Reis, que eu acho impecável, eu vou mandar na terça. Eu mando para a Tânia e ela passa para vocês. Aí nós vamos, no próximo encontro, trabalhar um pouco a forma desses contos, como é que a mão vai ganhando força, como é que vai se compondo, né, para a tradição da América Latina. Eu vou pedir para alguém ler. Quem é que lê? Um pedaço, depois a gente vai passando. Sobrou? Está faltando aí? Você não tem? Vou passar para ele. Está faltando mais? Alguém podia começar a leitura? Então, veja, a proposta do Poe... Não, mas aí eu conto um trecho, a gente lê um pedacinho e vai para o final. O Barril de Amontilado. Então, pode ler. Veja, então eu quero que vocês observem o seguinte. Nós vamos ler os primeiros parágrafos, depois vocês leem em casa o resto, evidentemente, e aí eu passo para o final para mostrar qual é a proposta para quem... Porque não é todo mundo que fez teoria literária aqui, são áreas diferentes. Então, é bom que se saiba que o conto moderno vem
a partir do Poe, mas evidentemente que antes já tinha gente com essas ideias, mas para mostrar um pouco um conto que começa e tem uma direção para causar um efeito de sentido e que tem que ser lido de meia hora a 1h30, né? Então, esse efeito de sentido é fundamental. Quer dizer, é fundamental, portanto, diz o Poe, que a pessoa tenha um planejamento para o conto, certo? Começa a ler, por favor. Suportei da melhor forma que pude as muitas injúrias de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Os senhores, que conhecem tão bem a natureza de minha alma, não hão de supor que eu tenha pronunciado qualquer ameaça. Um dia eu me vingaria. Isso era coisa tão definitivamente calculada que excluía qualquer ideia de risco. Eu não só deveria punir com impunidade. Um insulto permanece sem troco quando os efeitos da vingança atingem o próprio vingador, ou quando este falha em tornar-se conhecido como tal daquele que o insultou. Então, vocês estão vendo, gente? Olha, a primeira proposta é: vai haver uma vingança, certo? Nós não vamos saber por que ele está se vingando, porque ele já disse aqui, né? Suportei o que pude as injúrias de Fortunato, mas ele não vai dizer qual é. Mas, quando ele se atreveu a insultar, me jurei vingança. Então, na primeira frase já está todo o andamento do conto, né? Vamos, exatamente, está ao final. Vamos só mais um pouquinho. Fiquei entendido que jamais dei oportunidade a Fortunato, quer por palavras, quer por atos, de duvidar de minha boa disposição. Continuei a sorrir-lhe como antes, e ele não percebeu que, agora, eu sorria à ideia de matá-lo. Fortunato tinha um ponto fraco, muito embora, sob outros aspectos, fosse homem para ser respeitado e mesmo temido. Ele se gabava de ser conhecedor de vinhos. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito do virtuoso. Quase sempre o entusiasmo que demonstram nasce da ocasião ou da oportunidade que se lhes apresenta de engatilharem milhões de ingleses ou austríacos. No que respeitava ao conhecimento de quadros ou pedras preciosas, Fortunato era tão impostor quanto os seus compatriotas, mas, em matéria de vinhos velhos, era sincero. Neste assunto, aliás, eu mesmo não diferia muito dele. Era emérito conhecedor das vindimas italianas e, sempre que podia, procurava enriquecer minha adega. Está ótimo. Então, nesse começo já está tudo que vai ser trabalhado ao longo do texto, né? Montresor, chama Montresor que vai se vingar. Ele planeja a vingança, certo? Muito especificamente, quer dizer, primeiro, é carnaval. Então, no carnaval, todas as pessoas estão fantasiadas. Ele vem fantasiado com uma máscara preta, como se fosse realmente um vingador. E o outro está fantasiado de palhaço, certo? Que é o que ele será feito palhaço ao longo do texto. O Montresor vai trabalhar, vocês vão observar, com a ideia da vaidade do outro, porque os dois são conhecedores de vinho, e o Montresor o leva para a sua adega, dizendo que há um barril de amontilado, que ele não sabe se é realmente o amontilado, e que ele está perto das catacumbas do seu palácio. Bom, ao longo dessa caminhada, que vai sendo cada vez mais horrorosa, porque eles vão adentrando essas catacumbas, então há esqueletos, há ossos, isso tudo, o Montresor vai dizendo para o outro: mas você não precisa continuar. Eu posso chamar um amigo, né, um outro amigo, o Lucchese. Esse Lucchese é aquele que também conhece vinhos. Mas ele está exatamente jogando com a vaidade, né? A ideia do duplo está exatamente nisto, quer dizer, o Montresor é o duplo do Fortunato, né, que ironicamente chama Fortunato e vai ter um destino atroz, nada afortunado, né? Então ele caminha, né, com o amigo e vai dizer: não, você está com tosse, você tem problema de pulmão, vamos voltar, eu chamo o Lucchese. Quando ele diz isso, quer dizer, ele está fazendo exatamente um jogo, né? É como se ele dissesse: continue, certo? Ele não vai dizer continue, mas ele fala: para. Então, vocês vão observar que o texto se faz exatamente ao longo do texto a esse jogo, né? E eles caminham, né? E ele vai dando vinho para o outro, vão bebendo, né?
e o outro já está meio, né? E aí eles passam, é muito bom o conto, porque, na verdade, eles passam e eles vêm num momento, deixa eu pegar o pedacinho aqui, já são 6, não são ainda, são 5, tá. Chega um momento, na página 104, que o Fortunato pergunta para ele, não me lembro de seu brasão. Um enorme pé humano, ele está respondendo, um enorme pé humano de ouro sobre um campo azul. O pé esmaga uma serpente, cujos dentes estão encravados no calcanhar. E a legenda? Aí é uma legenda em latim, nemo me impune lacessit. Ninguém me fere impunemente. Bom, o Montresor vai ser determinado por esse brasão, né? Ele é cegamente determinado por essas palavras do brasão e por essa figura, pela imagem do brasão que esmaga o outro. É o que ele vai fazer sem pensar nas consequências, mas tudo muito organizado, porque uma das intenções é que não se pode, quando a gente se vinga, não se pode ser punido. A vingança só tem sentido se a gente for punido impunemente. Certo? A gente punir o outro e não for punido. Se ela for, nós ficarmos impunes, né? Nós ficarmos sem... o que é uma boa ideia, mas é que não é fácil conseguir, não é verdade? Quer dizer, então, ele vai trabalhando nesse sentido. E vão. Como é carnaval, as pessoas saem. Inclusive, o jogo de dizer uma coisa pensando outra já se estabelece desde o princípio, quando ele diz para os funcionários, bom, eu vou viajar, mas eu não quero que ninguém saia daqui. Bom, é o que basta. Todos os funcionários vão embora do palácio e ele fica sozinho com o Fortunato no palácio. E aí eles vão, né? Então, e no fim, evidentemente, ele consegue fazer a vingança. Eu não vou contar a vingança para que vocês leiam, certo? Mas quem já leu sabe. Mas ele chega à vingança final, né? Exatamente conseguindo aquilo que o Poe propõe, né? Quer dizer, na primeira frase nós já sabemos o que está sendo disposto. E veja, e não sabemos ao longo do texto por que ele faz essa vingança, qual a injúria, quais os insultos, né? Quer dizer, não interessa. O Poe exatamente propõe isso, quer dizer, que não haja intermediações, não haja detalhes. Quer dizer, é preciso segurar o leitor, né? Aprender sua atenção, sem que se dê muitas explicações. Quer dizer, é este o jogo que o Poe propõe e que ele faz, né? E, na verdade, nós vamos observar que os que o seguem nessa ideia do conto moderno vão repetir um pouco essa atuação, né? Então, a vingança, vocês vejam no final como é que ele faz, tá bom? Qualquer coisa a gente pode discutir o texto na próxima aula, no próximo encontro. Hoje não dá, tá? Mas eu posso voltar a ele.